Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast Mare Nostrum. E como tema hoje, vamos falar um pouquinho sobre o meio ambiente, sustentabilidade, os ODS, né? E para falar sobre isso, para nos conscientizar melhor, temos aqui como convidada a Mariana Braga. Muito prazer, estou muito feliz, né, de ser convidada para falar um pouco, dos ODS. É algo muito importante para quem é da área, para quem se interessa por essa causa, então estou muito feliz para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? E eu vou me apresentar um pouco, me chamo Mariana, né, e eu sou engenheira ambiental, também tenho técnico em meio ambiente, sou graduanda em biologia e graduanda também pós-graduanda no caso em biologia também, conservação da biodiversidade. Então falar sobre isso é muito importante e eu gosto bastante. E conta um pouquinho pra gente como que surgiu esse interesse, pela essa área de meio ambiente. Então, o interesse, a gente pode ser até meio clichê a gente falar, né, sobre isso, sobre: "Ah, desde pequena eu me interesso por isso, por essa causa, por essa conexão". No meu caso não foi desde pequena, foi no ensino médio mesmo, eu fiz o ensino médio aqui na nossa cidade, no município daqui de São Francisco, e na época tinha até um programa chamado Pronatec. E aí pela minha nota do Serginho, eu passei para técnico em meio ambiente no IFE. E aí foi através do técnico em meio ambiente que eu me interessei por essa área, né, vi o quanto os seres humanos impactam o meio ambiente e como que eu posso minimizar isso. Então me interessei por engenharia ambiental, me formei em engenharia ambiental e depois, posteriormente, em biologia, né, que hoje eu sou graduanda, em biologia. Então foi assim que começou esse interesse e principalmente agora que eu atuo, né, como educadora ambiental no instituto BW, então é com esse foco na fauna marinha, então eu gosto bastante. Mas aí você nunca teve, tipo, olhos pra biologia, nada disso na escola? Escola até que eu gostava da disciplina, né, de Aham. ciências, de biologia, gostava muito dos animais, já tinha pensado em fazer veterinária, mas não com foco, com interesse depois do técnico. Então o interesse mesmo começou a partir do técnico. Hoje, como você disse, você atua como educadora ambiental, Uhum. né. E você entende, assim, qual a importância de levar essa consciência para as pessoas, para a sociedade hoje? Então, a educação ambiental, hoje, eu acredito que é o futuro, né, é fundamental, porque eu acho que a educação ambiental, ela consegue fazer uma ponte entre a prática, né, entre o que as pessoas veem e a prática. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma educação ambiental com o instituto, a gente mostra alguns resíduos que a gente encontra no sistema gastrointestinal dos animais, ou resíduos que a gente encontra na praia. Então, quando a gente mostra na prática o quanto aquelas atitudes podem afetar o meio ambiente, é é muito interessante a gente mudar a mentalidade das pessoas, então eu acho que a educação ambiental ela é fundamental, é o que vai levar a gente a ter um desenvolvimento sustentável mesmo, a ter uma prática, dos ODS. E esse instituto que você trabalha hoje, BW, né, é Isso. isso? Eles fazem soltura de tartaruga também? Fazemos soltura de tartaruga, tanto tartaruga reabilitada, que passou pelo processo de reabilitação, quanto de filhotes. Então, por exemplo, se a gente abrir um ninho e encontrou ali alguns filhotes que não saíram naturalmente, a gente faz uma soltura para também levar essa conscientização, essa sensibilização para as pessoas. Então, é uma forma também de educação ambiental. Eu acho que esse ano a gente participou de uma soltura de tartaruga lá na Lagoa Doce, acho que era você que estava. Era eu sim. Eu sim. Então, essa é uma forma também de educação ambiental. Então, eu acho que a educação ambiental é fundamental. Eh, o que você falaria, assim, para uma pessoa que quer fazer mudança no dia a dia? O que que ela pode fazer para contribuir com esses objetivos, essa prevenção do meio ambiente? Então, eu acho que as pessoas elas têm que primeiro ter uma mudança de mentalidade, né, mudar a mentalidade para que ela possa colocar em prática
ações do dia a dia que possam mudar todo o meio ambiente, mudar também e começar a cumprir os ODS, né. Porque se a gente não tem uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, a gente não consegue cumprir e não consegue fazer, no dia a dia o que deve ser feito, né, para preservar o meio ambiente. Então eu acredito que é uma mudança de mentalidade, a gente tem muitos problemas. Então, por exemplo, se a pessoa quer mudar o meio ambiente, passa ao invés de usar um copinho descartável, usa uma garrafinha. Essas mudanças do dia a dia mesmo. Eu pesquisei e os ODS, eles estão com uma agenda até 2030. É isso mesmo? Hum. Na sua visão, quais ODS têm mais a ver, assim, com o meio ambiente? Então, os ODS, se a gente for pensar sobre o desenvolvimento sustentável, sobre, essas conferências que falam sobre o meio ambiente, vem desde Estocolmo, né, em 1972. Mas aí foi vindo em 2015, 193 países assinaram essa Agenda 2030 que a gente fala, e eu acredito que todos os desenvolvimentos sustentáveis, os ODS, estão todos interligados, relacionados. Porque, por exemplo, não tem como a gente falar de uma qualidade de vida sem ligar ela ao desenvolvimento sustentável. Então tá tudo relacionado. Mas nós temos algumas diretrizes, né, ou alguns aspectos que permeiam esses desenvolvimentos, que são 17, né. Então esses 4 aspectos são, tipo, o social, econômico, ambiental e institucional. Então, se a gente for pensar na ordem dos ODS, a gente vai ver que primeiro vem aqueles sociais, sobre qualidade de vida, pobreza. Então, tem os ODS. Aí depois tem o econômico, né? A gente tem que fazer essa preservação do econômico. Depois vem o ambiental. Então, eu acho que os que estão mais ligados é a partir do 13. Então, é o 13, 14 e 15, que é o qualidade de vida, né? Então, eu acho que o 13, o 14 e o 15 estão mais ligados a essa causa ambiental. São os 13, mas claro que, como eu falei, todos estão relacionados um com o outro, que não tem como a gente anular uma qualidade de vida sem a parte ambiental, né. Assim, assim como você falou, é muito importante a gente conscientizar a sociedade, principalmente as escolas, sobre esse projeto, né, que é o Aham. ODS. Então a nossa escola está fazendo, na verdade, um trabalho com todas as turmas, onde nós precisamos pegar, temas das ODSs Uhum. e ver o que pode ajudar, entendeu? Tá sendo, assim, muito legal, trabalhoso, Aham. mas Muito interessante. muito legal. E nesse rumo da conversa, quais desafios ambientais você enxerga no Brasil? Os mais, assim, complicados? Ah. No Brasil, se a gente for pensar nos ODS, né, assim, nenhum país está cumprindo, né. Aham. Tá todo mundo meio atrasado com essas ODS. É para 2030, 2030, mas a gente está meio atrasado. Mas no Brasil, como eu já falei, eu acho que, o Brasil não tem uma cultura com a questão ambiental, não tem uma cultura. Então eu acho que um desafio em relação às ODS, principalmente na parte ambiental, falando, eu acho que é a gestão de resíduos. A gente não tem uma gestão de resíduos eficiente, né, desde coleta seletiva até convencional. Não tem uma gestão de resíduos eficiente, então esses resíduos automaticamente vão parar nos corpos hídricos. Então a gente não tem a cultura de, por exemplo, aqui em São Francisco mesmo, tem pessoas que o caminhão de lixo passa na frente da casa dela e ela vai lá e queima aquele resíduo. Então, o desmatamento, É. as queimadas, eu acho que são todos desafios que não conseguem fazer com que a gente cumpra o nosso propósito, o nosso objetivo. Desmatamento, queimadas, gestão de resíduos, então eu acho que é muito isso, né, que vem da cultura também do local, da. E sobre o seu instituto, você poderia falar pra gente, assim, com clareza, o que vocês fazem? O Instituto BW é uma ONG, né, que atua desde 2020 na região dos lagos, e em 2024 ela atua aqui desde 2024, no ano passado, ela atua aqui também no norte fluminense, São Francisco. Então a gente faz um monitoramento desde São Francisco até Saquarema. Monitoramento de quê? O monitoramento das praias. Então todo dia a nossa equipe está nas praias fazendo esse monitoramento para saber se tem algum animal encalhado. Marinho, aqui na região nossa. Mas nós temos também outros projetos de educação ambiental, projetos de CRAS, que é o Centro de Reabilitação de Animais Selvagens.
Então também se CRAS, nós pegamos animais terrestres, né, silvestres, e também reabilitamos. Então todos esses animais que precisam de ajuda, a gente faz reabilitação. Então o Instituto Pedalo nada mais é do que uma ONG que conserva animais. Conserva animais marinhos e silvestres. Aqui em São Francisco a gente não atua ainda com silvestre, mas com marinhos. Mas mesmo assim a gente atua em outros municípios Ai, também. gente, eu tenho muito medo. Eu admiro quem consegue mexer com animais, assim, eu tenho muito medo. Até mesmo lá nessa soltura da Aham. tartaruga, eu falava, bota a mão. Elas mexiam, eu ficava cheia Ah, de mas é medo. tudo a costume mesmo, né, a pessoa acostumar, Tem que gostar tem que mesmo. gostar, porque é uma área muito complicada, muito complexa, mas é muito legal de se conversar, de estar ali junto, então é bem legal. E qual experiência marcou, assim, a sua carreira até hoje? Ai, em relação aí, principalmente esses animais, a gente falando de tartaruga, eu acho que o que mais marcou a minha experiência, assim, profissional, foi eu ver nascer filhote de tartaruga. Eu acho que a gente conseguir ver, a gente vê como a natureza é perfeita, a natureza tudo se encaixa, né, e ver, tipo, uma tartaruga vir até a costa, entendeu? Desovar e depois a gente vê aqueles filhotes que ficaram incubados ali durante 45, 60 dias, nascer e saber ir para o mar sozinhos, sem ninguém falar nada e eles saberem o que eles têm que fazer, para mim é uma experiência marcante. Mas da mesma forma também até uma tartaruga que a gente conseguiu resgatar, reabilitou e soltou. Para mim são experiências únicas e até hoje, mesmo eu vendo várias vezes, Mas eu deve ser acho muito lindo. muito lindo. Então o filhote saindo da areia, assim, e indo para a praia. Então eu acho Deve ser uma lindo experiência mesmo. única. Se você pudesse escolher uma bandeira de ODS para te representar hoje, qual seria? Com certeza a 14, a vida na água, com certeza. Que é o que a gente é o que o meu trabalho agora, né, principalmente, eu trabalho com isso, com animais marinhos, com a preservação e principalmente que a gente está na década do oceano, né, então a gente tem falado muito sobre cultura oceânica dentro das escolas, então eu acredito que é a 14. Mas eu gosto de muitas também, né, de outras muitas, que eu acho interessante todas. Mas essa te representa. Essa. Se você pudesse deixar uma mensagem, falar algo para algum jovem que quer seguir uma carreira linda como a sua, assim, qual seria? Ah, eu acho que paixão, né, pelo que faz. Acho que todo mundo tem que fazer com paixão, porque desafios vão vir em todas as Sim, profissões. com Mas certeza. eu acho que você quando tem paixão pelo que você faz, você consegue ser resiliente, você consegue, fazer aquilo com dedicação, mesmo com porque a área ambiental é uma área que é muito desvalorizada ainda, né, as pessoas não acreditam que o que a gente vai fazer hoje vai prejudicar o futuro. Então eles não têm muito não se preocupa muito, então a área ambiental eles não tem muita não dão muita ênfase, né, então é Aham. uma área mais complicada, mas eu acho que paixão mesmo, Você faz. encontrou, assim, alguma dificuldade, para ser citada aqui, na faculdade ou na sua pós-graduação, algo assim? Não, não, até que não encontrei nenhuma dificuldade assim não, né, mas claro, tipo assim, em relação à dificuldade que não na faculdade, mas a dificuldade no dia a dia mesmo. Porque, por exemplo, eu trabalho com educação ambiental, então você vai num lugar onde as pessoas não acreditam naquilo que você está falando, então eu acho que dificuldade vem assim, né, as pessoas não acreditarem, não colocar fé, não se empenharem em prol daquilo que você acredita. Dificuldade eu Entendi, acho não que dá valor, né. não dá valor. Agora nós vamos fazer uma tag, não sei Hã. se te passaram. Eh, é rápido e sustentável, sobre as ODSs mesmo. Aham. Aí cada pergunta, você pode responder com uma palavra ou uma frase curta, Ah, tá, tá? tá. Pode Aí não me ir? aham. Um hábito sustentável que você pratica todos os dias. Hum, eh, uso de garrafinha. Eu não uso copo descartável. Então eu acho que a garrafinha eu carrego pra todo lugar, então se eu não tenho uma garrafinha ali naquele momento, eu não bebo água. Um lugar da natureza que você sonha em conhecer. Eu tantos lugares. Ai, mas eu acho que um lugar lindo que eu queria conhecer era um Recife de corais que tem na Austrália. Eu Acho acho que eu já que vi. acho que é o maior, né, então eu acho lindo antes que isso tudo acabe, sabe. Na faculdade, qual foi mesmo? Engenharia ambiental. Ah, no IFE, você tá falando? Não, na Ah, faculdade tá. mesmo. Aham.
Vocês fazem excursão para lugares assim? Porque eu tenho essa curiosidade, Ah, sabe? tá. Você acredita que eu fiz mais excursão com técnico em meio ambiente do que na faculdade mesmo em si? Porque depende de recurso, né, eu fiz faculdade Aham. federal, então acaba que os recursos às vezes são limitados. Mas eu fiz muito, assim, mas aqui não eu não fui para outro estado. Mas é tipo lagos, essas coisas Sim, assim? sim, cachoeira, a Ah, gente sim. vai pra, região serrana, a gente a eu fui pra Teresópolis, Petrópolis, Domingos Martins, que eu lembro pela faculdade, né, Aham. pelo técnico. Pela faculdade mesmo eu fui, eu acho que só em Saquarema. Saquarema e Nossa. Araruama. Eu fui também numa estação de tratamento de Ah, sim. então não tem muito relacionado. Então vamos lá, próxima pergunta. Um ODS que deveria estar no coração de todo mundo. Claro, eu tenho a minha paixão, né, que é o 14, mas uma que tem que estar no coração de todo mundo, e a 12? A 12, eu acho que é a 12 que fala sobre consumo consciente. Quase certeza que é a 12. Então, eu acho que é essa de todo mundo. Eu acho que quando a gente tem um consumo consciente, automaticamente muitas outras vai se resolver. Porque se a Sim. gente tiver um consumo muito exagerado, esses resíduos vão parar até no mar. Então, tudo Mas está ligado. Então, em eu a acho que é a sociedade 12. que a gente vive hoje é muito difícil, assim, dessa mensagem chegar a todos, Não, com né? certeza, com certeza. Então, eu acho que todo mundo deveria pensar nesse Sim, consumo. com certeza. Próxima. Uma palavra que define o que é sustentabilidade para você. Verdade. Equilíbrio? Equilíbrio, sustentabilidade. Porque sustentabilidade nada mais é do que a gente pensar, a gente satisfazer as necessidades atuais, né, Uhum. sem prejudicar as futuras. Então, quando a gente chega em um equilíbrio de usar o recurso agora sem prejudicar a a futura, a gente chega na sustentabilidade. Tá. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só quero mesmo agradecer, foi muito bom a nossa conversa. Foi muito breve, mas foi muito bom a gente conseguir passar, né, o nosso trabalho e a gente conseguir trazer, né, essa conscientização e muito legal esse projeto de vocês, muito interessante. Desde a escola a gente, estimular os alunos a isso Sim. é muito importante. Bom, Eu que te obrigada. agradeço pelo seu sim, por estar aqui conosco, tá? E que nosso bate-papo chegue a outras pessoas também e acabe inspirando elas a cuidarem mais do nosso planeta, Com né? certeza. E a você que assistiu até aqui, eu peço para vocês se inscreverem no canal, curtir o nosso vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações. E muito obrigada, vamos ficar por aqui mesmo.